Marcos, capítulo 3, do verso 1 até verso 6. Farei a leitura na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada. Noutra ocasião, entrou ele na sinagoga. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Amém? Me ajude a orar neste momento. Bendito Deus, aqui estamos mais uma vez. Tua palavra já foi lida. Verdade. Outras vezes ainda será lida esta noite, mas ela já foi aberta e já está trabalhando em nós. Eu te peço, ó Espírito Santo de Deus, afasta todo o impedimento para que recebamos a palavra. Paralisa toda obra contrária, paralisa todo sentimento, toda distração, que nada disso nos impeça de receber o dom de Deus, o presente de Deus preparado para esta noite. Eu oro e te peço, por favor, Senhor, ajuda-nos, Deus. Precisamos do Senhor. Em nome de Jesus eu oro, crendo de que o Senhor já está fazendo. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. 3 modos de olhar. O nosso tema é: e o Senhor olhou para mim. Sobre olhar, neste texto tem 3 maneiras, 3 modos de olhar. O que tem maior valor, meus irmãos? O rito religioso? Ou um animal? Ou ainda uma vida humana? O que vale mais? Jesus chega a este ponto depois de um embate com os religiosos, principalmente os fariseus. Eles censuravam a Jesus e seus discípulos porque, com fome, ao passarem numa lavoura, apanharam espigas de cereais e comeram, e as descascaram para comer. E era um sábado. Jesus, na ocasião, lembra a esse povo que até mesmo Davi, que mais tarde tornar-se-ia o grande rei Davi, a referência para o seu povo. Davi, tendo fome, entrou no templo, entrou no santuário, e ele e os seus companheiros comeram, alimentaram-se dos pães da presença, pães frescos que ali eram oferecidos para Deus e que somente o sacerdote poderia comê-los. Davi, tendo fome,
ele e seus companheiros comeu desses pães, ainda que não lhe fosse permitido, porque preservar a vida foi mais importante naquele momento. Jesus lembra-os disso. Não preservariam a vida num sábado, por quê? Qual era o problema? Preservar a vida ou não preservar? Só porque era sábado? Então, com autoridade, Jesus lhes diz, e isto está relatado em Mateus, no capítulo 12 e no verso 6, eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Em Mateus 12, 8, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Quer dizer, o Filho do Homem, referindo-se a si mesmo, não é escravo do sábado. Não é escravo de uma ordem, não é escravo de uma convenção. Ele é Senhor do sábado, Senhor dos templos. Ele é maior do que o templo, maior do que o santuário. A vida em primeiro lugar. Jesus lembra esse povo que, apesar de religiosos, de cumprirem os mandamentos, as ordenanças, de excederem no cuidado religioso, eles não sabiam o básico, deixavam escapar o básico. E ele lhes lembra das palavras do profeta Oséias: eu desejo misericórdia e não sacrifícios, conforme Oséias 6 e o verso 6. Misericórdia quero e não sacrifícios. Se eles soubessem, diz-lhes Jesus, soubessem disso, não condenariam inocentes discípulos que só queriam matar a fome. Modos de olhar. 3 modos aqui no nosso texto hoje. Eles mostram o que vai no coração. Modos de olhar nos mostrarão a verdadeira religião. Por onde vamos esta noite? Em 2 momentos. O primeiro, o olhar dos religiosos. Eu disse-lhes que tem 3 modos de ver, de olhar aqui. Em segundo, o olhar de Jesus. Mas são 3, porque Jesus tem um olhar para os religiosos e um olhar para o homem da mão atrofiada. Vamos andar comigo pelos próximos minutos e que o Senhor nos dê graça. Em primeiro, o olhar dos religiosos. Com que olhos se deve olhar os outros? Qual é a maneira de olhar para o outro? Na sinagoga tem um homem da mão atrofiada. As versões da Bíblia trarão mão ressequida, aleijada, deformada, na intenção de parar Jesus, de impedir Jesus, que já lhes causava problemas. Os religiosos mostram um tipo de olhar que é, no mínimo, curioso. Mas daqui a pouco nós teremos mais condições de classificar melhor esse olhar. Por enquanto, digamos que ele é, no mínimo, curioso. Eles buscavam motivos, diz o verso 2 de Marcos 3, buscavam motivos para acusar Jesus. Queriam ver se ele desobedeceria à lei do sábado, curando no sábado o que era considerado trabalho. E por isso, esse verso diz que eles o observavam atentamente. Não era um olhar qualquer. A Nova Tradução na linguagem de hoje diz que eles ficaram espiando Jesus. Ou ainda, a Bíblia, a mensagem, a paráfrase da Bíblia, a mensagem, diz que estavam de olho em Jesus. Queriam ver se ele iria curar o homem. Mateus, esta passagem é relatada por Mateus, por Marcos e por Lucas. Mateus nos dirá em Mateus 12 e 10 de que eles o provocaram. Diz o evangelista, procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram:
É permitido curar no sábado? E Jesus responde-os com outra pergunta, porque esse era o jeito de Jesus muitas vezes. Perguntado sobre algo, ele responde perguntando também. Se dá o direito, já que perguntado, ele também pergunta. Em Mateus 12:11, qual de vocês, diz Jesus, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? E além de uma pergunta, ele faz uma afirmação restauradora, uma afirmação curadora em Mateus 12:12. E agora eu vou para a nova versão transformadora que traz palavras preciosas de quando Jesus rebate a essa gente. Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha. Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado, porque uma pessoa, uma vida, vale muito mais do que uma ovelha. Ele não despreza o animal, ele não despreza a ovelha, mas ele diz uma pessoa vale mais. E fazer o bem no sábado está certo, está correto. E Jesus continua, e a Bíblia, a mensagem que nos ajuda, o Eugene Peterson trata disso, porque é como se Jesus perguntasse, será que alguém aqui é uma exceção? Será que alguém aqui é diferente dos demais? Em Mateus 12:11 e 12, essa Bíblia traz assim, existe alguém aqui que se encontrar no sábado um cordeiro seu caído numa ribanceira, não irá tirá-lo de lá? A bondade para com as pessoas é tão conforme a lei quanto a bondade para com os animais. Bondade para com gente, bondade para com as pessoas também está tão de acordo com a lei, assim como está a bondade para com os animais. Isso é um ensino precioso nesse debate de Jesus com eles. Agora nós podemos elaborar um pouco mais sobre o olhar dos religiosos. O olhar dos religiosos é do tipo que faz mal. Se usarmos termos que os supersticiosos usam, é aquele olhar que seca, faz mal, é destruidor. O olhar dos religiosos é ardiloso, ele sempre tem outras intenções. Esse olhar é egoísta, porque se ele, o religioso, estiver bem, pouco importa os outros. O olhar do religioso é maligno, faz mal, é sem misericórdia, não tem misericórdia. É um olhar que adoece e produz morte. Esse é o olhar dessas pessoas que debatem com Jesus e que querem pegá-lo no contrapé. E isso é o contrário do olhar que Jesus espera dos seus. Porque Jesus, em Mateus 6, 22 e 23, fala sobre olhar, fala sobre os olhos. Os olhos são a candeia do corpo, a luminária do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. É um olhar que destrói. Agora o olhar de Jesus. Jesus traz para perto, para o meio, o homem que tinha a mão aleijada. Ele diz no verso 3, levante-se e venha para o meio. Outra versão da Bíblia diz, fique aqui onde todos podem vê-lo. Não fica aí escondido, vem para cá, vem para perto, vem para o meio. Jesus expõe o homem, mas diferente dos religiosos, a intenção de Jesus é restaurar aquele homem. Diferente dos religiosos, a intenção de Jesus é curar aquele homem, para fazer-lhe bem e não o mal. Nesse texto tem duas maneiras de Jesus olhar, duas formas de Jesus olhar. Em primeiro
dentro desse olhar de Jesus, o olhar de Jesus para os religiosos. Jesus é enfático e coloca de modo muito simples a questão no verso número 4 de Marcos 3, para onde voltamos. O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio, calados. Outra versão da Bíblia diz que nessa pergunta, Jesus perguntou a eles: que atitude é coerente com o sábado? É isso que ele está perguntando. Fazer o bem ou o mal? Ajudar as pessoas ou deixá-las a esmo, ao léu, sem ajuda, à própria sorte? O que é coerente com o sábado? Ninguém disse nada. Todos ficaram calados. Então pode-se ver um dos jeitos de Jesus olhar para a maldade. Esse é um olhar de Jesus para aquele que não tem misericórdia. É o jeito de Jesus olhar para quem esquece do que é. Porque todos somos limitados. Ninguém pode dizer não preciso de ninguém. Não fomos criados para viver sozinhos. Todos precisamos de ajuda. Vivemos, inclusive, um momento onde a ajuda está sendo fundamental para levantar o Rio Grande do Sul, um dos estados da nossa nação, para ajudá-los neste momento de dificuldade em que passam. Jesus tem um olhar para essa gente que não tem misericórdia. Como que Jesus olha para eles? Verso 3 de Marcos, capítulo 3. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos. Jesus os encarou um a um e ficou indignado com a religiosidade inflexível que não abre espaço que eles tinham. Jesus irou-se com eles. Sabem, Jesus é amor, mas ele também reprova. E indo às diversas versões da Bíblia e também ao dicionário, a NVI diz: Jesus ficou irado com eles. Porém, vamos olhando um pouco mais, ele ficou indignado. Não só isso, talvez fique mais claro quando eu digo ele ficou bravo, muito bravo. Ficou zangado, diz uma das versões da Bíblia. Ele ficou furioso. E uma tradução para irado, bravo, furioso é fulo no dicionário. Assim ficou Jesus. Jesus é amor, mas ele também reprova. Ele também combate a falta de misericórdia. E esse é o olhar de Jesus para aqueles para quem a vida humana não vale nada. Esse é o olhar de Jesus para quem coloca o rito, a religiosidade, a aparência acima da vida. E agora o terceiro tipo de olhar, que é o olhar de Jesus para o homem aleijado. Nós já vimos o olhar dos religiosos, vimos o olhar de Jesus para os religiosos e agora, por último, o olhar de Jesus para o homem aleijado. Jesus viu aquele homem no meio de todos, perceberam isso? É provável que este homem evitava expor-se, porque ele tinha defeito, poderia ser confundido, poderiam dizer que ele tinha pecado, por isso era assim, porque era isso que faziam. A sua limitação o impedia, a sua limitação fazia com que ele ficasse à margem, escondido. Talvez esse homem se considerasse menos do que os demais, inferior aos outros, indigno de participar do culto como deveria ser, um excluído de verdade. Mas Jesus o enxerga, Jesus olha para ele, Jesus o traz para o meio, Jesus coloca este homem em evidência, e é para que todos vejam mesmo. Ele quer que todos olhem para ele. O olhar de Jesus não buscou o religioso
observador das leis. Ele não buscou aquele que praticava o rito e não abria mão de o fazer, inclusive diante dos homens. A sua liturgia, nada disso encantou Jesus. Aquilo que eles faziam orgulhosamente, não foi isso que Jesus buscou. Ele buscou o excluído. E foi assim que ele fez comigo e contigo também. Jesus buscou o inválido, o intimidado. Ele buscou o desgraçado, aquele que não tinha graça nenhuma, não tinha favor, não tinha o favor do olhar dos homens, era deixado à margem, era defeituoso, tinha que ficar escondido. Jesus busca esse tipo de gente, é por isso que ele me alcançou. Jesus busca esse tipo de gente, é por isso que ele alcançou essa igreja. É esse olhar que cura. Então, sem rodeios, sem firula, Jesus diz: estenda a mão. Que palavra, queridos! É uma ordem. Ele a estendeu, diz o verso número 5. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Que bênção! Mateus acrescenta que ela ficou igual a outra. Ele obedeceu, completa Mateus, e foi curado. Este homem, dentre todos os que ali estavam, pôde dizer: ele olhou para mim. Isso é perturbador para os religiosos, mas é curador para aquele que confiou em Jesus. Ele olhou para mim. Perturbador porque este olhar é combatido. E qual a solução que encontraram para combater o olhar misericordioso de Jesus? A solução seria matar Jesus. Este homem é uma ameaça. Que triste, não é? Defender a vida tornou-se uma ameaça. Versículo 6 de Marcos 3 diz: então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Mas Jesus continuará buscando na multidão, lançando o seu olhar misericordioso e socorrendo com um olhar cheio de graça para curar, cheio de misericórdia e compaixão para salvar. E este é o olhar de Jesus para o homem aleijado. 3 formas de olhar, 3 modos de olhar. O olhar dos religiosos, o olhar de Jesus para os religiosos e o olhar de Jesus para o homem aleijado. E aqui, umas considerações finais. Aleluia, aleluia. A verdadeira religião é a que socorre. A verdadeira religião é aquela que atende, que ama e que, por amor, obedece a Deus e a sua palavra. Não é obediência por imposição, mas é pura entrega. Somos constrangidos por causa do grande amor que nos alcançou, que nos curou e nos salvou. Na lei do sábado, diz uma versão da Escritura, há muito mais que religião. Se vocês tivessem a menor ideia do significado daquela passagem da Escritura que diz: desejo um coração sensível, não um ritual inflexível, vocês não seriam críticos de detalhes. O Filho do Homem não é escravo do sábado, é o Senhor dele. Diferentes tipos de olhar, mas o olhar de Jesus nos basta. Na verdade, o olhar de Jesus é tudo o que queremos. Naquela sinagoga, houve cura. Naquela sinagoga, houve vida. Como lá, hoje, cá, aqui entre nós,
Jesus olha e o seu olhar é de descoberta. Ele expõe, traz para o meio, mas para expor as limitações, para curar. Ele expõe para salvar. Ele expõe para libertar. E se ouvirmos a sua voz, atendendo ao seu convite, será possível dizermos: Ele olhou para mim. Porque são 3 modos de olhar. O dos religiosos, que é perturbador, que é castrador, que é sem misericórdia. Também o olhar de Jesus para os religiosos, que é de reprovação. E, finalmente, o olhar de Jesus para o aleijado. O olhar de Jesus que alcançou-me e que te alcança. 3 modos de olhar. Que o Senhor te abençoe com a sua palavra e que todos possamos dizer nesta noite: Ele olhou para mim.